Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Chá com Mães da Rádio Despertar. Estou muito contente de mais uma vez estar aqui com você nessa nossa conversa que é tão gostosa e cada vez nós nos tornamos mais íntimos, mais próximos. E isso para mim é muito significativo. Hoje eu tenho o prazer, mas um grande honra, além de prazer, de ter aqui comigo a Aletea, uma profissional fantástica, uma parceira ímpar, e ela vai contar um pouquinho para vocês quem é a Aletea, as experiências, a agenda sempre lotada, uma profissional realmente exemplar. Bem-vinda, que bom que deu certo a sua participação. Eu fico muito contente. Prazer estar aqui, né, Kátia? Estar contigo sempre é um prazer. Obrigada pelo convite. E duas agendas sempre super lotadas e com um desafio enorme de se integrar, né, a minha e a sua. Prazer imenso. E me conta um pouquinho, conta para as pessoas quem é a Aletea. Eu conheço a Aletea profissional hoje, né, depois que passou pelo programa de formação, nós nos aproximamos, convivemos um tempo pessoalmente, um tempo histórico de muitas lembranças boas. Mas quem é a Aletea? Conta um pouquinho do princípio da Aletea, a história da Aletea, para que as pessoas te conheçam. Com prazer. Bom, a Aletea é uma mulher que adora trabalhar, e adora uma praia, e adora sol, e enquanto buscadora, eu acho, né, de evolução, de crescimento pessoal, de entender essa palavrinha propósito de vida, missão, né, eu sempre busquei isso pelo conhecimento, e o Reiki, sou reikiana, mestre Reiki, o Reiki me conduziu para ampliar da razão para as emoções, né, essa busca. Quando eu conheci o Reiki, eu passei a compreender e olhar também o lado espiritual, energético, né, dentro dessa busca. E aí fui me aproximando de formações menos técnicas, teóricas, e mais integrativas, né? E foi aí que eu conheci a constelação. Então, depois de fazer pós-graduação em dependência química, arte-terapia, sexualidade humana, eu conheci a constelação familiar, e aí tudo isso passou a fazer sentido. E esse mundo ficou tão grandão, né? Porque é tanta coisa que a constelação traz, e tanto que ela me ajuda a ver, a compreender, a auxiliar o meu paciente, né, integrando tudo isso que veio antes, né, respeitando. Isso é muito importante, Kátia, acho que eu nunca te falei, mas eu percebi que depois da constelação, eu vou me emocionar aqui, eu olho diferente para a hierarquia. A hierarquia antes da formação em constelação vinha para mim só no lugar duro, sabe? Rígido, forte, de poder, eu que mando e tal. E com a constelação veio um respeito tão grande pela sabedoria dos que vieram antes, né? E dessa entrega... Oi? Uma ressignificação do significado hierarquia. Completo, e com isso eu fiz as pazes com diversas áreas da vida que eu vivia uma criança birrenta. Não vou fazer, só porque está mandando, né? E isso, nossa, melhorou as minhas relações pessoais, melhorou e integrou todo o meu conhecimento no atendimento aos meus pacientes, né? Então, enquanto psicóloga, eu me sinto muito completa depois que eu fiz o curso de constelação, porque todos os cursos que vieram antes passaram a fazer sentido e integrar as partes do indivíduo, né? Não olhar só de um ângulo ou para um lugar. Então, essa sensação de integração veio para mim com a constelação mesmo, que eu olho, vigio, pratico na vida, né? E vou compreendendo os recados, os alertas, né?
Ainda às vezes fico com medinho quando vejo alerta. Ai, tem um alerta aqui, o que eu faço com isso? E aí vou buscando todos os recursos, né? Principalmente, acho que nesses últimos tempos, assim, que tem tantas transformações no mundo, que a gente também precisa olhar para as transformações em nós, né? Sim, é interessante quando você fala de integrar, né? Eu penso, eu sinto que a constelação ela nos auxilia muito nesse processo de perceber que as coisas não são realmente em separado. Não, uma questão profissional está relacionada com uma questão do passado, uma questão de maternidade relacionada com uma questão profissional e assim por diante. Mas antes de tudo isso, o que eu percebo é que quando o profissional ele chega para um programa de formação e ele faz a formação, ele consegue integrar quem ele é. O nascimento, o surgimento, os 5 ciclos, sabe, os 5 ciclos do amor de Bert Hellinger, desde o surgimento dele, o desenvolvimento, a puberdade e as escolhas profissionais não ficam mais desencaixadas, né? Eu consegui, quando eu fiz o programa de formação, enxergar a Kátia, que foi bancária lá no começo da vida, a Kátia que trabalhou em loja no começo da vida, você começa a perceber que esse aprendizado, ele gerou a sua vida próspera. Se sua vida prosperou, esse aprendizado é parte do conteúdo que existe dentro de você. Então, imagine o seguinte, quando você diz, tem o reiki, tem a especialização na sexualidade, tem tudo isso integrado, cria uma profissional qualificada e diferenciada de todos os outros profissionais. A sua contribuição junto à coletividade, em cada atendimento e em cada insight que você traz, em cada percepção que você traz essa visão íntegra, né? Essa visão do todo, e a relação com o mundo se torna diferente, percebe? Se torna um ecossistema. Completamente. E tem aí uma coisa bacana nisso que você falou, que eu comecei logo depois da formação, ou durante a formação, a pensar, então eu preciso respeitar o que veio antes também na minha história profissional, que é a produção. E integrar com uma coisa que eu amo muito, que é a praia. E aí nasceu, em tempo de formação em constelação, o workshop Vida Vibrante, que é um trabalho que eu comecei a desenvolver há 2 anos, para levar mulheres para uma imersão terapêutica de autoconhecimento, autorregulação, amor próprio, né? Que eu acho que é essa integração, né? Do que a gente aprende ali, que precisa e pode ser melhorado na nossa vida. Falei, gente, é o mundo ideal, né? O útil ao agradável. E por que não? E me tomei de coragem mesmo, me apropriei disso tudo e juntei a produção de TV, que é o que eu fiz enquanto me formei em psicologia, antes e enquanto, né? Então, a produção de TV, essa leteia, né? Que vai e resolve, com a psicologia. Uau. E aí nasceu o workshop Vida Vibrante, né? Então, a ideia é levar mulheres para praias desertas e fazer ali um trabalho terapêutico num ambiente delicioso, né? Nossa, que fantástico! Foi uma maravilha. Fiz o primeiro em 2019, em Caraíva, Bahia, e já vem os próximos por aí, que estão ganhando mais corpo, mais novidade, mais experiência, para no melhor momento voltar a acontecer, a gente poder viajar com essa mulherada por aí, se conhecendo e se amando. Que máximo. Então, é o respeito mesmo, né, a toda a história e essa integração, assim. É muita gratidão por esse aprendizado. E quando você fala da produção, e enquanto você fazia psicologia, me leva a crer que a produção gerou parte dos recursos para que você estudasse. Então, veja... Na verdade, não. Mamãe era os recursos para que eu estudasse e essa produção gerou recursos para essas experiências de vida, de viagem, de alguns cursos fora, sim, verdade. Gerou. Veja que a produção, ela gera conhecimento. Assim como a mãe
né, te proporciona o desenvolvimento, a produção também vai proporcionar quem você se tornou. Então, reconhecer as origens, integrá-las. Sim, sim. É muito significativo, né? E é interessante quando nós falamos do ecossistema que se forma, né, a partir dessa totalidade de percepção. Quando eu olho esse quadro que tem atrás de você, o meu sentimento é: se nós olhássemos sem uma lupa, veríamos muita água fluindo. Mas quando nós colocamos um microscópio, uma lupa, nós percebemos que nesse movimento da água, se você for explorar o mar na sua mais profunda delicadeza e individualidade, você vai encontrar o grãozinho de areia, a conchinha, a pedrinha, a alga, enfim, né? Todo um ecossistema que se alinha, que se organiza e produz o ambiente praia, mar, né? Então, veja como existe uma relação direta dessa imagem com o que a Aletheia se tornou, né? Sim. Total, essa imagem é um quadro de uma pintora lá de Caraíva, onde eu fiz workshop de 5 anos antes do workshop, quando eu fiz uma viagem sozinha para lá, e ali eu despertei para essa mudança de olhar e vim fazer o curso de constelação e outras coisas. E nada é por acaso, eu não pensei em nada disso, estou aqui, né? Estou aqui no meu consultório virtual, com ele ali atrás, que veio antes e que me dá muita força, muito forte isso, Kátia. É tão bonito poder perceber, né, as tais coincidências. Porque representa a integração do seu passado, esse quadro está atrás de você, né? Então, representa um passado que estaria relacionado aos antepassados, mas que se mostra a partir da integração de todo o seu conhecimento e das suas experiências, né? Uma coisa que eu tenho falado muito, Aletheia, e que eu tenho curtido muito falar é o seguinte: todos nós tendemos a olhar para o movimento da constelação e só olhar para as repetições disfuncionais. E aquela mãe que maltrata, o pai que se ausenta e depois o filho passa a se ausentar, a mãe passa a repetir um padrão, a filha passa a repetir um padrão da mãe. Nós sempre temos um olhar para a constelação como se assim, deixa eu ver o que tem de desordem ali, deixa eu identificar o que eu julgo como ruim, o que eu julgo como problema, porque não existe, na verdade, bom ou ruim. Mas o que eu tenho serviço observado... de quê, né? A serviço de quê? Exato, mas o que eu tenho observado é que existem muitas repetições positivas, de grandes contribuições junto à coletividade que se repetem. Eu falei há um tempinho atrás a respeito de Marie Curie, que foi considerada um gênio, né, para os tempos dela, nasceu antes de 1900 e realmente foi uma mulher que foi considerada a mulher que tem muita sabedoria, seria o feminino de Einstein, né? Muitos falam, ela é o feminino de Einstein. Enfim, mas quando você observa a história dela e a história das filhas, você vai ver que as filhas repetem os padrões, né, característicos de força, de coragem, até de uma certa rispidez que ela tinha, uma certa resistência que ela tinha, mas também a dedicação à ciência, a premiação que ela recebe e depois se repete com uma das filhas, o legado da ciência sendo levado através das filhas e a contribuição fenomenal junto à coletividade. Então, o que eu gosto muito é trazer uma nova percepção sobre as constelações, aonde nós vamos permitir que haja uma percepção de que o bom também se repete, e eu posso tomar esse bom dos meus antepassados, me curvar diante deles e dizer, potencialize em mim agora o que existe aqui em cada uma das minhas células, e que é tão positivo na minha família. A força, a garra, o poder de luta, a coragem, não só olhar para a dor, mas também para todas as conquistas como oportunidade de repetição. Eu enxergo muito isso em você. Aquilo que aconteceu ali atrás reveste a Aletheia. Olha só, você é uma continuidade do quadro, da pintura, Aletheia. Com todo respeito, no melhor sentido. Você é
aí, né, realmente assim, a humanização do que está pintado ali atrás. Nossa, Kátia, que honra, que lindo. Né? Você é a representação de tudo aquilo que no passado aconteceu e que prosperou. Você é a multiplicação desse positivo. Olha que Amor, lindo! aceito. Que lindo, lindo. Você foi falando e vieram imagens aqui nessa reconstrução, assim, de repetição de sucesso mesmo, né? Repetição de realizações prósperas e bonitas, é verdade. Muitas lutas, mas muitas conquistas, muitas dores e muitos amores, é verdade. Sim. É interessante que Marie Curie, ela falava que ela era extremamente agitada e ela tinha até uma certa rebeldia nessa agitação. Ela se descreve assim, e ela diz: eu descobri o rádio, e o rádio é uma substância extremamente agitada e até muitas vezes com esse movimento meio que agressivo, né? E aí, quando você fala do sol, o quanto você gosta do sol, minha vontade é dizer para você, olha, assim como as características do rádio se fundem a Marie Curie, as características do sol se fundem a você. Você é uma pessoa iluminada por natureza. Quem já fez parte de uma sala onde você está presente, sabe muito bem o quão é gratificante estar com você. Você é luz sempre. Você sempre tem uma palavra de luz, você sempre tem um sorriso para dar, você sempre tem um olhar sorridente para entregar. Então, se eu tivesse que descrever você em uma palavra, eu descreveria como um sol que ilumina a todos. Não tenha dúvida disso. Uh. Obrigada. Vou só me emocionando aqui, né, Kátia? Ficar contigo é se emocionar o tempo todo. É tirar véus, é poder brilhar mais. Gratidão, mulher. Linda. Foi muito gostoso quando nós fizemos o nosso programa de formação, que você estava na sala, né? A gente tinha um grupo muito bacana, né? E era um grupo de psicólogas, a maioria trabalhava como psicóloga, né? E foi muito Sim. bacana, foi uma das turmas que eu mais senti um desabrochar de novas percepções sem resistência. Você pega algumas turmas que conflitam muito, não são resistentes porque querem ser resistentes, mas quando elas começam a perceber todo o aprendizado da psicologia é entregue de uma forma. O aprendizado da constelação, da formação em constelação, é o oposto. Tudo que você constrói na psicologia, muitas vezes é desconstruído ali, porque a psicologia ela tem um passo a passo, ela segue um passo a passo, ela tem uma busca de explicações. E a constelação, muitas vezes, ela não busca explicação. Hoje, no atendimento meu, eu falava, não tente entender, só confia no processo e faz sentido. A pessoa falava, faz muito sentido, eu também não entendo racionalmente, mas faz muito sentido. Mas é muito desafiador para um psicólogo lidar com os dois aprendizados, né? Integrar realmente os dois aprendizados é desafiador, até porque às vezes ele se torna leal a essa origem da psicologia, Uhum. ele começa a resistir à formação. Você percebe isso muitas vezes? É Sim. uma crítica, mas é uma constatação, até eu me coloco no lugar desses profissionais e imagino como deve ser, né, desafiador lidar com as duas informações, né? Muito, Kátia, e muito desafiador. Eu me lembro que na época do curso, a gente fazia o curso de manhã, era um monte de psicólogo, uma olhava para a outra e fazia assim, sério? Vamos, né? E todo mundo muito aberta para ir e para sentir antes de entender, para daí conectar o sentido, né? Que assim, é a minha melhor chavinha ali do curso. E a gente saía dali, e eu saía do curso, que era de manhã, a manhã toda, e ia para o consultório, almoçava e começava a atender, e atendia até às 10 da noite. E aquele dia eu me policiava o tempo inteiro e lembrava do CRP, né? E falava, mas eu não posso fazer isso. E eu respirava. Porque parecia, eu me senti quase uma vidente, né? Porque a hora que você está começando a aprender esse processo, fica essa sensação. E eu me lembro de uma paciente que ela chegou e ela me trouxe uma informação de um acontecimento no agora, e eu me lembrei de uma coisa que ela havia trazido 1 ano atrás, e parecia um monte de dominó abrindo, parecia que eu abria, só que eu tinha já
tempo de tratamento com ela e falei, tá acontecendo uma coisa agora que eu quero te dizer e depois explicar. É da constelação, não é da psicologia. Não existe essa separação tão assim, né? Mas eu precisava separar para poder dizer para ela que estava vindo um monte de informação e que eu não era vidente, não era nada disso. E a gente foi desenrolando e a gente constelou, né, o sistema do marido dela e tinha um alerta que ninguém, nem eu, nem ela, havíamos percebido nos filhos dela, de repetição de uma história de suicídio, né? Então, assim, foi muito importante poder acessar o conhecimento da constelação e permitir que essas informações viessem sem esse lugar da razão para me cortar, porque aqui é psicologia e aqui. E dali para frente, isso pôde, de verdade, ir se integrando, né? E fazendo sentido. E eu falei, nossa, agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Então, é muito desafiador mesmo, se permitir abrir a psicologia para receber a constelação, porque eu acho que é isso para um psicólogo, né? Se o berço está na psicologia, a hora que a gente recebe a constelação junto, pronto, elas podem ser irmãs, elas podem se completar e por aí afora, né? É incrível, assim, eu entendo como um diferencial, eu adoraria que meus colegas todos estudassem constelação para ampliar o cuidado com seus pacientes, e eu tenho honrado e respeitado muito aqueles que podem chegar até mim, porque estão prontos para essa integração também, né? Sem dúvida. E uma particularidade dessa turma, eu não sei se você se lembra que a gente tinha uma aluna que era online, que era a Nara. A Nara, psicóloga também, né? Psicóloga, mas ela morava em Santos e ela não conseguia vir toda semana. Ela foi a nossa primeira aluna online. Imagina, de hoje... Que legal! A gente não imaginava que o mundo seria online, né? Não, hoje já passaram mais de 1.000 alunos online pelo nosso programa de formação. Imagina que ela foi a número 1. Olha que interessante. Hoje nós temos aqui a oportunidade de reverenciar a nossa primeira aluna online, de uma forma ainda bem no processo bem precário, né? Com ela no computador aqui, a gente... Ela veio algumas vezes... Beijo, Nara! Não, vou até passar uma mensagem para ela, falar para ela assistir o nosso encontro, né? Mas olha só, eu não tinha me dado conta disso. Olha que interessante, numa conversa sem intenção, quantas constelações nós fizemos? Enxergamos os seus antepassados, revestida. Várias, eu só sei que eu tô aqui toda arrepiada, vai e vem os arrepios, então foram algumas constelações aí, sistemas organizados, né? Atenção, né? A doida da constelação, mais uma coisa que me chamou a atenção. Adoro. A Nara, ela estava na praia. A Nara morava em Santos, de frente para a praia, e ela assistia às aulas. Olha só, o princípio, o seu princípio, a praia, conectado ao nosso princípio do desenvolvimento depois dos programas online. Então, veja que tem tudo uma conexão, né? Tudo ligado. Olha que coisa fantástica isso, Letéa. Que fantástico poder ver tudo isso efetivamente, né? Que lindo. Me conta uma coisa, a gente está chegando ao fim. E meu sonho, morar na praia, né? E meu desejo que eu estou começando a realizar agora, construindo a minha casa na praia. E que o online trouxe essa possibilidade, né? Sim, de eu poder morar na praia agora, porque estou trabalhando 99% do tempo online. Ai, olha que delícia. Que delícia! E capricha no quarto de hóspedes. Tá caprichadíssimo, bem grandão. Você me disse que é Ilha Comprida, né? Ilha Comprida. Ilha Comprida. Minha infância. Uma grande amiga minha, as primeiras vezes que eu tive acesso à praia, Ilha Comprida, há 40 e tantos anos atrás, a família dela tinha uma casa em Ilha Comprida. Então, a minha referência de praia, eu morava lá no interior, a 400 quilômetros de São Paulo, era Ilha Comprida. A primeira de novo aparecendo aí, né? Olha que bacana, né? Que lindo!
Para a gente finalizar, só porque a gente realmente está batendo no final, mas eu preciso matar uma curiosidade. Por que na frente do seu nome está escrito água? Ai, porque eu estou neste momento, né? Eu participo de um movimento que a gente vai transitando dentro de uma mandala e vai vivenciando em cada época, em cada período dentro dessa mandala, elementos. Então eu passei pelo fogo, pelo vento, pela terra, e nesse momento eu estou água. Então, esclarecido, porque eu imagino que essa dúvida não seria só minha, e algumas pessoas vão falar, água, o que significa, né? Eu uso o Zoom mais com esse propósito desse encontro do grupo e acabei não percebendo que estava aí. Certamente a água precisava também ser vista dentro do nosso contexto e reverenciada, não é verdade? Sim. Aletheia, a gente precisa realmente encerrar por conta do nosso horário, mas eu quero reverenciar toda a sua origem, minha gratidão pela sua existência, pela sua disponibilidade. Eu sei a correria que foi para você chegar aqui e conseguir ajustar 5 minutos para se trocar, e eu corro para lá e eu gravo. Eu sei o que foi, então, assim, te agradeço profundamente. Oro todos os dias por você, porque você realmente foi um presente, passou pela minha vida, permanece até hoje, nos encontramos em diversos momentos e você é sempre um presente, né, nessa presença. Torço muito para que você seja muito bem sucedido em vida cumprida, né, que você realize muitos sonhos, eu tenho certeza que será a continuidade de uma linda história. Deus te abençoe, muito obrigada por ter participado hoje, por ter nos presenteado com essa presença. Gratidão enorme por esse espaço, por ser vista, por ser recebida, acolhida. Honro tudo que recebi de você até hoje e estou aberta a trocar, dar e receber em equilíbrio o tempo todo. Gratidão. Seguimos de mãos dadas, com certeza. Sim, com certeza. Um beijo. Obrigada. Beijo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que passam aqui pelo nosso programa, que nos assistem, que permanecem na rádio, que utilizam o aplicativo. É um presente poder estar todos os dias tão perto de você, junto à sua família. Um grande beijo no coração. A vida é por nós. Fiquem todos com Deus.